E aí, meus manos e manas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos já no quarto vídeo do Veda, então eu vou fazer um vídeo assim, mostrando um pouco o meu domingo, o que que eu faço, né, o que que eu estudo. Na verdade é um estudo mais leve, então eu vou mostrando pra vocês, espero muito que vocês gostem. Por que que esse vídeo é legal de ser assistido, né? Não é um vlog assim que eu só vou mostrar as coisas que eu vou fazer, mas igual eu vou ler agora, né? Então eu vou dar dicas pra vocês, a gente vai conversar ao longo do vídeo sobre coisas interessantes, sobre questões, sobre coisas que vocês talvez nunca tenham pensado, livros que talvez vocês nunca tenham pensado em ler. Então, ao longo desse domingo, desse vídeo, a gente vai conversar bastante, né? E eu espero muito que vocês gostem e que esse vídeo te seja útil de alguma forma. Então, vamos lá? Bom, gente, então primeiramente eu vou mostrar aqui meu planner pra vocês, né? Como eu sou muito espaçosa, né, eu escrevi no final do planner. Então, aqui de manhã eu vou fazer a leitura e vou fazer um estudo técnico, né? Então, a leitura é essa aqui, né? Esse livro aqui que eu tô lendo, essa de Queiroz. Já tô na página 125, então é um livro muito assim complicadinho, né? Porque é um livro português e ele é muito antigo, então eu sempre estudo com o dicionário do lado. Mas se você tiver preguiça de ficar pesquisando no dicionário, o que você pode fazer, né? Pesquisar no Google a palavra, sabe? Não deixe de ler o livro, não abandone a leitura porque tem palavras difíceis, tá? E aí, aqui, eu nunca faço isso, né? Mas aqui eu vou anotar algumas coisas só se eu achar necessário. Depois eu vou fazer essa leitura, né? Que eu já tô demorando demais. E aí eu vou pro estudo técnico. E o estudo técnico é fazer prova antiga. Então eu vou mostrar pra vocês depois quando eu for pro estudo técnico. Bom, gente, lendo esse livro aqui, A Relíquia, e parando para refletir um pouco sobre literatura, eu queria conversar com vocês a respeito da importância de ler clássicos, né? Então, gente, por que é importante ler clássicos? O próprio nome diz, né? Os clássicos, eles remetem a problemas atuais. Muitas vezes a gente olha os clássicos com maus olhos, então a gente fica, por exemplo, ai, clássicos, para que eu vou ler obras literárias antigas, né, livros antigos e tudo mais, e a gente simplesmente acha que os problemas da sociedade todos acabaram e não existem mais. E os clássicos, com os clássicos a gente pode entender tanto a nossa sociedade, se você for pegar os clássicos da literatura brasileira, quanto a gente pode se entender como pessoa. Então, esse livro aqui tá sendo meio complicadinho de ler, né? Porque, como eu falei, é português, é muito antigo e tudo mais, mas mesmo assim eu tô tentando, assim, porque eu entendo a importância disso. Você não é obrigado a gostar, tá, de todos os clássicos, mas experimente, sabe? Não julgue, simplesmente fale, ai, é livro difícil, ai, esses livros que a escola obriga, que não sei o que, tipo, tenta, sabe? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre livros, né? O único vídeo que eu tenho falando sobre livros, que eu falo sobre isso, da importância da gente ler esses clássicos, e eu falo especificamente que muitas vezes a gente julga o livro porque a escola pede, né? Então, por se tornar obrigatório, a gente simplesmente acaba tendo um certo medo, um certo receio, né? Então, eu recomendo que vocês comecem por Machado de Assis, mas não é necessário. Então, assim, tem muitos PDFs na internet, você não precisa necessariamente comprar o livro. Aí você compra o livro se você gostar depois. Mas, assim, experimente ler clássicos, porque vai, assim, mudar a sua vida de verdade. E eu não digo isso que os clássicos, eles são livros superiores aos outros, porque muitas pessoas chegaram à literatura através dos livros do Harry Potter, por exemplo. Então, assim, simplesmente comece. Se você não tem o hábito de ler, não tente começar por clássicos, porque eu acho que você vai acabar odiando. Por mais que sejam bons, muitas vezes são difíceis. Falatório. Muitas vezes são difíceis e eles desafiam mesmo, né, o nosso intelecto. Porque os clássicos, eles estão aí
pra gente se desenvolver mesmo, né? Como pessoa, desenvolver o nosso cérebro, desenvolver a nossa imaginação. Os clássicos são um desafio, né? Mas eles valem a pena. Então, continuando, se você não tem o hábito de ler, pegue sobre um assunto que você se interessa. Se você gosta, se você ama, tipo, American Horror Story, séries de terror, filmes de terror, sei lá, busca livros de suspense, né? Busque livros, assim, de terror e tal, porque eu tenho certeza que não existe essa de, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência. Tudo é um hábito, tudo é um hábito. No começo, realmente, ninguém vai gostar de ler, ninguém vai gostar de pensar, ninguém vai gostar de estudar nada. Por quê? Porque exige pensamento, exige esforço. Tudo aquilo que exige esforço a gente não gosta no início. Mas quando vira um hábito, aí a gente faz e a gente até pode desenvolver muito prazer nisso. São as pessoas que gostam muito de estudar, que gostam muito de ler. Tudo isso é desenvolvimento e hábito. Então eu queria deixar isso aqui registrado nesse vlog, tá? Pesquisem em canais de literatura. Eu comecei a ler livros assim, vendo muitos canais de literatura que me influenciaram muito assim a buscar os livros. Foi assim que eu comecei a conhecer os escritores, conhecer os clássicos, porque antes eu não conhecia livro nenhum, né? Então, é isso, sabe? Comece pelos assuntos que você mais gosta. Gente, deu uma pausa aqui, queria fazer um desabafo, né? Eu falei que ia fazer o estudo, né? Eu chamo de estudo técnico. Estudo técnico é aquele que você faz para a escola, né? Estudo acadêmico, né? Escola, faculdade, vestibular e tudo mais. Eu queria falar com vocês, assim, dei uma pausa para falar um pouco sobre fazer exercícios, né? Gente, meu vlog é assim, tá? Eu não gosto de ficar filmando eu fazendo as coisas, tipo, filmar eu lendo, filmar eu fazendo as coisas, porque não tem sentido nisso, né? Seria um vídeo meio sem sentido. Então, tipo, é um vlog assim, eu vou falando as coisas que eu tô fazendo, mas o intuito desse vídeo é te ser útil, né? É você pegar alguma coisa daqui e usar na tua vida. Não é você ficar vendo, fazer coisas e tudo mais. Boa pra reflexão. Então, eu queria falar um pouco sobre estudo difícil, né? Assim, eu aprendi que o estudo, na verdade, ele é para ser difícil. Vou explicar. Aquele estudo que ele te dá resultado, o estudo de verdade, é aquele que você coloca o teu cérebro para pensar. É aquele que você estuda de verdade, sabe? Que você pega listas de exercícios, que você faz provas antigas, dos antigos vestibulares, que você realmente é aquela coisa um pouco maçante. E aí a gente acaba pensando que o nosso estudo não tá rendendo. Vou te explicar. Se eu passo o dia inteiro vendo muita aula, muita teoria, lendo muito livro, concorda que no final do dia eu vou ter a sensação de que eu sei muita coisa. Tipo, eu sei sobre muita coisa, eu sou muito inteligente, nossa, eu aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo. Gente, tá cortando minha testa aqui, mas é porque eu tô apoiando no bagulhinho do guarda-roupa. Vou deixar assim, só pra vocês saberem. Continuando. E aí, no final do dia, a gente tem a sensação de que a gente sabe muito, né? Só que é uma sensação falsa, porque quando a gente vê muita aula, vê muita teoria, aquilo vai ficar até um certo tempo na nossa cabeça, né? Se a gente não fazer revisão, se a gente não fazer exercícios e tal, treinar mesmo, tudo aquilo vai sair. Então vai ser como se a gente nunca tivesse estudado aquilo, um tempo perdido, né? Teoria sem prática é um tempo perdido. Então, o que adianta você saber, por exemplo, tudo sobre, sei lá, química orgânica, sendo que você não sabe como a química orgânica é abordada nas provas, como cai química orgânica nas provas, entendeu? Então, o que eu queria falar aqui se você não faz o estudo difícil, que é esse estudo de você fazer muito mais provas antigas, fazer muito mais exercícios, correr muito mais atrás de quebrar a cabeça mesmo e pensar por si mesmo, né? Começar a se forçar mesmo, né? Criar esses neurônios, essas conexões e buscar um certo apoio na aula, né? Na aula, na teoria, não ter a aula e a teoria como centro do seu estudo, né? Se você não faz isso, comece a fazer. E se você já faz e tá desmotivado, igual eu tô, presta atenção
que isso é normal, tá? Então, assim, eu me sinto muito desmotivada com esse estudo, sabe? Até hoje ainda é muito cansativo, só que não adianta, gente. O estudo técnico, o estudo pra passar é esse, sabe? Não tem jeito mesmo. É esse. É prova, é simulado, é ficar fazendo um monte de exercício, entendeu? É tipo que nem uma receita de bolo. É isso. Tem pessoas que podem falar: ah, não, mas eu estudo diferente. Ah, mas eu não aprendo assim. Ah, mas não sei o quê. Não, tem coisas. Tipo assim, é claro, tem pessoas que aprendem mais de um jeito, mais de outro. Isso é verdade, né? Só que em relação a fazer provas antigas, né? Fazer exercícios e tudo mais, isso é para todo mundo, sabe? Ninguém vai aprender assim no nível hard, no nível de uma prova, sei lá, de medicina, de engenharia, de não sei o que, se você não treinar. Tipo, isso é óbvio. Então comece a pensar sobre isso. Se você não faz, comece a fazer. Se você faz e tá desmotivado, continue, porque esse é o maior sinal de que tá dando certo. As coisas maiores exigem grandes esforços. Mentira, não vou dar uma de coaching agora. Mas, gente, isso é muito verdade, tá bom? Então, assim, levem pro coração isso. Dicas assim. Isso daqui que eu tô falando não é meu, tá? Porque eu não passei nada ainda. Quem sou eu pra falar o que é melhor e o que não é, o que é certo e o que não é? Isso daqui que eu tô falando não é meu. Isso eu tô falando das pessoas que passaram no ITA, das pessoas que passaram em medicina, das pessoas que passaram assim nas faculdades mais ferradas, mais fortes, né? A Suzane Ribeiro, por exemplo, que tem um canal, passou no ITA, passou em medicina na USP, tá? Então são coisas já aprovadas mesmo, né? De pessoas que têm resultados. Eu, por enquanto, como eu não passei em nenhuma prova, eu não posso falar nada da minha boca, tá? Então eu tô falando de pessoas maiores que eu. Então visitem o canal da Suzane Ribeiro, por exemplo, que vocês vão ver. Era esse desabafo que eu queria fazer aqui, tá? Não parem de estudar assim e vão pro estudo fácil só porque é mais cômodo, tá? É normal essa sensação de que quando você vê mais aulas, lê mais coisas, você sente que você sabe muito mais do que quando você faz exercício. Porque quando você faz exercício, concorda que você aprende, você percebe o quanto você não sabe? Quando você faz exercício, é muito assim. É muito como se você não soubesse nada, né? Tipo assim, você vai aprender ali na hora. Aí se pá, você erra um monte de exercício, você vê, nossa, eu não sei nada, nossa, como eu preciso aprender, nossa. Dá essa sensação assim de vazio, de que o tempo tá sendo perdido. Ou quando você fica, por exemplo, a tarde inteira numa questão, resolvendo uma questão. Dá essa sensação de, meu Deus, que desgaste, né? Parece que o tempo tá passando, não tá sendo produtivo pra mim e tudo mais. É normal. Mas você pensa, aquela questão difícil que tu passou a tarde inteira fazendo a correção, né? Estudando e tudo mais, ela vale muito mais do que, sabe, você ficar a tarde inteira fazendo questão fácil, só pra quê? Só pra fortalecer o seu ego de falar, nossa, eu sei fazer tudo, né? Mas é aquela coisa, quando você faz um simulado, quando você faz um monte de coisa que você tem a plena certeza de que você sabe tudo, o que você evolui? Tipo, de verdade, no que você evolui? Né? Em nada, porque simplesmente você tem essa coisa de orgulho, né? E de falar, não, eu já sei tudo, né? E você quer se sentir assim, né? Você quer se sentir bem. Mas quando você tá estudando, você não tá estudando para você se sentir bem, você não tá estudando por prazer, você está estudando por o estudo técnico, tô falando do estudo técnico, tá? Estudo para passar em vestibular. No estudo técnico, você não estuda por prazer, você estuda para passar na sua prova. E só. Se você estuda filosofia, se você estuda coisas por prazer que estão fora do estudo técnico, aí beleza, entendeu? Aí você vê quantas aulas você quiser, faz as suas anotações, você, sei lá, faz cursos, ler livros, né? Igual muitas pessoas leem livros de física, né? Que é muito legal também, leem livros de filosofia. Isso é um estudo que faz parte de uma vida
intelectual, não faz parte do estudo técnico. O estudo técnico é pontuação, é treino, né, desgaste. O estudo técnico é para passar, é para te colocar na faculdade, entendeu? Vida intelectual, se você quiser cultivar, uma vida à parte. Não que as duas não estejam ligadas, né? Mas vida intelectual é quando você lê os clássicos porque você gosta, quando você vai atrás de livros porque você tá afim de ler, quando você vê aulas porque você tem prazer. Isso é uma vida intelectual, é quando você tem esse prazer de estudar outras coisas, entendeu? Então que isso fique bem claro aqui, gente. Isso já deu, assim, pra dar um vídeo. Deu um vídeo, né, dentro do vlog. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Engraçado porque eu dei tchau no vídeo como se eu fosse desligar, né? Eu queria mostrar pra vocês meu guarda-roupa, né? Tá bem zoadinho essas folhas assim, mas então. Isso daqui é uma ideia que funcionou assim comigo por um bom tempo e tal. É que agora eu tô com preguiça de fazer, mas se vocês quiserem, é doideira, mas é assim. Você coloca folhas de sulfite no seu guarda-roupa, né? Então, quando eu tava, tipo, tendo aula na federal e tudo, eu enchi aqui tudo, todas essas 3 portas de folhas de sulfite. E o que eu ficava fazendo? Eu ficava fazendo um exercício. Por que eu colocava no guarda-roupa, né? Igual uma tonha? Porque eu tinha preguiça. E eu tinha muito sono de ficar, tipo, sentada assim, estudando, né? Eu tinha muito sono de tarde, às vezes, né? Eu me sentia com a cabeça muito cheia. Aí eu levantava e ficava resolvendo os exercícios em pé. Essa dica eu vi no canal do Pedro Medula também, né? Você toma um café, lava o seu rosto e aí você tenta ficar fazendo exercícios por 30 minutos, né? Em pé, pelo menos. Você não vai ficar, tipo, 4 horas em pé, né? Faz pausas, pelo amor de Deus, faça pausas. Mas isso é uma dica que ajuda muito. Então eu ficava fazendo isso. Por enquanto tá só 2, mas eu já lotei assim o guarda-roupa, né, que nem uma louca. E aí eu grudo aqui com coisinha, tá? E aí aqui eu tenho os horários, ó. É legal também deixar os horários no guarda-roupa. Essa daqui são as aulas do IF, né, que tá online. E aqui, no caso, as coisas que eu estudo pro vestibular. E aqui no sábado e domingo, entendeu? Então é isso. Espero que vocês gostem dessa dica e testem. Olha que linda meu negócio do computador. Peraí. Essa aqui é a Capela Sistina do Michelangelo em Milão, na Itália. Muito lindo, né? Ai, gente, perfeito. Sou apaixonada. Ai, ai. Uma dica pra vocês, gente, quando vocês estiverem lendo um livro difícil, como eu tô lendo esse daqui, muito difícil pra FUVEST, não peguem outro livro difícil, tá? Então foquem nesse. Porque se vocês pegam outro livro, se vocês, por exemplo, pegarem outro livro super difícil, vocês vão ficar simplesmente brigando, não vão querer nem ler um, nem ler outro e vão ficar fugindo de ler. E quando vocês verem, vocês simplesmente vão, sabe, vai ter passado um mês e vocês vão estar fugindo dos livros. Então não façam isso, sabe? Tem que ler um livro difícil, igual esse daqui para FUVEST. Foca nesse livro, porque ele já é difícil por si só. Então foca nele para você terminar o mais rápido, sabe? E aí, depois que você pegar ele, você pega um livro que você goste muito, assim, de ler, um livro que seja mais fácil, ou um outro mais difícil se você quiser ler, mas não pegue 2 livros super difíceis ao mesmo tempo se você não tem o hábito e o cultivo de ler livros difíceis e de ler clássicos, ok? Porque quem tem já esse hábito, né, lê 5 livros difíceis de uma vez, então... Gente, vocês conhecem o Padre Paulo Ricardo? Então, vou ver agora um vídeo dele sobre a história do Santo Agostinho, né? E eu gosto muito dos vídeos dele. É muito legal, tipo, pra quem quer estudar catolicismo e tal, e se interessa, então recomendo muito o canal dele. E assim, se você gostar, né, dos vídeos dele, você pode fazer os cursos, porque assim, ele tem vários cursos, né? Então, tem no site dele que vocês podem, né, se interessar. Muito legal. Agora eu tô assistindo um pouco de Todo Mundo Odeia o Chris, tomando energético, Monster. Gente, esse é muito bom, meu Deus do céu.
descansar um pouco. E é isso. Gente, é esse aqui, ó, que eu tava tomando. Nossa, muito bom. Muito gostoso. Gente, eu queria encerrar aqui o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente das dicas, né, que eu dei dos clássicos e tudo mais. E aquela conversa que a gente teve sobre vida intelectual e estudo técnico. Aguardo vocês no próximo vídeo do Veda. Até amanhã!